Olá, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu resolvi falar sobre um tema que não é muito conhecido aqui entre nós quando não se fala de futebol, né? Quando fala de futebol, parece que brota mais, né? Quando o Brasil vai jogar, coisa e tal. Mas no dia a dia, assim, parece que é esquecido. É o orgulho nacional. Não se fala muito sobre esse tema, nem nas escolas. Não se fala. Bom, eu não sou uma pessoa que eu conheço muita coisa. O meu conhecimento é bem limitado por ser uma pessoa do povo. Mas como eu sou curiosa e gosto de ver as coisas, eu fico assistindo na televisão as coisas que passam. E eu fiquei admirada um dia desse que eu vi o funcionamento das fábricas. Como é lindo! Os maquinários, aquelas coisas grandes, enormes, aquelas engenhocas trabalhando, aquela coisa maravilhosa, aquelas pessoas entendidas no assunto, ali, fazendo o nosso país cada vez melhor. Então, eu fiquei pensando, nossa, o brasileiro é realmente um povo maravilhoso. É um povo que aceita os costumes dos outros países com a maior facilidade. Aqui o brasileiro, ele não tem preconceito com as coisas que vêm de fora. Nós tratamos muito bem todo mundo, gostamos, as comidas, a gente às vezes até adapta um pouquinho aqui para o nosso gosto, mas a gente nunca despreza. É um povo maravilhoso. Maravilhoso. E, pensando assim, o que falta? O que falta? Porque falta. Mas o quê? O povo é maravilhoso, a terra é boa, as pessoas são inteligentes e não é muito difícil de ensinar, logo eles aprendem. Então eu estava pensando, o Brasil, ele pode se tornar uma potência logo, coisas de poucos anos, 10, 15 anos, porque tudo aqui tem, tudo para se tornar uma potência nós temos. Então, o que falta? O Brasil tem que ensinar os nossos políticos o que é ser patriota, amar a nossa terra, amar a nossa gente. Nós não somos palhaços. Nós somos um povo que acredita na palavra. Como fazer? Como despertar nos nossos políticos o amor ao Brasil? É uma pergunta que não quer calar. Eu um dia, porque toda regra tem exceção. Não é quando a gente fala assim, os políticos do Brasil são maus, não são todos. É que a maioria aparece mais nas manchetes de coisas ruins. Então fica gravado na nossa cabeça essas coisas. Mas tem os políticos
bons, os políticos que querem fazer. Tá difícil, mas eles estão lá, na batalha. Então, época de eleição, nós vamos ter que fazer o quê? Na hora em que, se estiver falando de política, quando um político vier falar com a gente não vai poder deixar ele fazer um circo, essa política. Nós não queremos mais saber o que o outro fez de errado, o que o outro fez, o que é. Não interessa. Vamos ver se a gente consegue fazer com que a discussão política seja de temas e de ideias. Ideias essas que podem ser cumpridas. Nada de coisa que é só para ganhar eleição. Então, a gente não vai deixar. A gente tem que fazer o seguinte, quando eles começarem a falar mal um dos outros, a gente vira as costas. Não, esse político, para mim, não presta. Ele tem que chegar com ideias novas, ele tem que apresentar o seu plano de governo, ele tem que saber o que está acontecendo no nosso país e o que a gente precisa fazer com relação ao lixo, com relação à água, com relação aos rios, sabe? Com relação a coisas grandes que vai realmente atingir na melhora da vida do povo brasileiro. Com relação aos hospitais, sabe? Temas assim que nós vamos ter que deixar, nós vamos ter que fazer os nossos políticos discutir. Não vamos permitir que eles tornem a discussão política numa guerra de inimizade entre eles. Porque senão, quando eles ganharem a eleição, depois que a gente não foi capaz de direcionar o que a gente quer, porque o povo ele sabe exatamente o que ele quer. Por que ele sabe? Porque ele precisa. Então tá na pele. O povo ele quer os hospitais decentes, as coisas certas. O povo sabe. Então nós não vamos deixar, você não vota nele porque ele fez isso, fez aquilo, não interessa. Essas coisas aí, deixa para a polícia resolver, quando é caso de polícia, sabe? Não vamos entrar nessa, porque se nós entrarmos nessa, de novo a gente vai votar errado, de novo a gente vai sofrer, de novo a gente vai ficar com cara de palhaço. Porque nós deixamos que na época que se estava discutindo o plano político, na época da eleição, nós deixamos eles fazerem no palanque um circo. Só que esse circo que eles fazem lá, depois que eles ganham, o palhaço somos nós. 4 anos, com cara de palhaço, correndo atrás do prejuízo. Então, nós vamos ter que fazer diferença esse ano. Nós vamos ter que fazer diferente. Bom, continuando o tema de orgulho nacional, eu gostaria de falar de um assunto, porque tudo é nosso. Tudo é problema nosso. No final das contas, uma coisa que parece que não tem nada a ver com a gente, olha aí, a gente sofrendo por causa daquilo que não foi resolvido antes. As escolas de quarta série, quinta série, sexta série, oitava, até o colegial, eles oferecem um curso de inglês. Por que os nossos alunos não falam inglês? Eu não consigo entender, porque uma pessoa que estuda 8 anos não consegue falar o tal do inglês? Por quê? Então, isso daí tem que ser visto. Oferece uma aula de inglês, tem no currículo, está lá, inglês, coisa e tal, e o aluno mal sabe
falar o verbo to be, não sai daquilo. E agora o governo ainda diz que vai colocar a aula de espanhol. Não é ruim, é bom, é excelente. Mas não tem professor suficiente para o Brasil todo, porque aqui nós estamos falando de coisa nível Brasil. Não tem. Então ele coloca lá, quem que vai dar aula? Ele tem que parar de fazer essas coisas, para inglês ver, sabe aquela coisa que é para mostrar, que está na pauta, que quem chega fala, nossa. Mas aí o professor, não tem professor de espanhol o suficiente. Então, o governo, ele tem que fazer um plano diferente. Ele tem que, antes de implantar um negócio no país, ele tem que preparar pessoas para dar a aula. Porque senão vai ser mais um curso que está lá no papel, mas que o aluno mesmo não vai ter proveito. E faz uma falta danada. Porque nós vivemos num país de globalização. Aqui mesmo no Brasil tem firma que tem a coragem de pedir o inglês na hora da contratação. Na minha opinião, isso é ilegal, porque só se pode pedir o que o país oferece. Exigir mesmo só o que o país oferece. O país não oferece inglês. A pessoa, para saber inglês aqui nesse país, ela tem que ter dinheiro. Aí ela paga um curso. Então, não pode. Isso, a termos de governo, tem que ser ilegal. Se a firma precisar mesmo desse funcionário, ele tem, infelizmente, que ou falar para o governo fazer uma linha de desconto de alguma coisa no imposto, para ele poder treinar o trabalhador para poder falar o tal do inglês. Está entendendo? As coisas não encaixam. E essas coisas que ficam mal encaixadas, elas vão tirando direitos dos nossos brasileiros. Porque a conversa aqui é o que é bom para o Brasil e para os brasileiros. O emprego é uma coisa muito importante. A pessoa melhorar de vida é excelente. E o governo, ele tem nas mãos todo o mecanismo para fazer com que os jovens saiam do curso médio bem aparelhado para vencer nessa vida do trabalho, da disputa. Porque o aluno, se tiver uma aula muito boa, uma aula com qualidade, o jovem, ele percebe a oportunidade. Ele não vai ser bobo, ele vai aproveitar. E aproveitando a oportunidade, uma aula que tenha muita responsabilidade. Porque não se pode colocar aluno sentado numa cadeira várias horas e não aproveitar aquilo ali com aula de qualidade. Eu não estou aqui falando mal dos professores. Eu tiro o meu chapéu para os professores, eu tiro o meu chapéu para os médicos. Eu gosto dessa classe. Eu acho essa classe importantíssima para o país. Única coisa é que nós não podemos fazer cara de bobo. Nós não podemos aceitar menos do que realmente tem que ser. Entendendo? Os nossos jovens merecem ensino de qualidade. Tudo que é bom tem que ir para o povo. As coisas boas não pode ir mais ou menos. Por quê? Porque nós vamos estar formando cidadãos competentes, pessoas que vão chegar aqui. Nós não podemos mais deixar os empresários reclamar que não tem qualificação. Então, o governo, isso é coisa de governo, não adianta.
nego falar que eu estou fazendo, porque eu não sou nada, eu não tenho nada contra as pessoas se juntar para ajudar um grupo aqui, outro ali. É ótimo, isso daí é sustentação também. Mas o governo tem que pegar isso para si, porque não é todo mundo que as pessoas de pequenas localidades vão chegar. E eu, quando eu falo aqui, eu penso naquele jovem que está lá no norte, no nordeste, lá ele também é brasileiro, ele também precisa ter um ensino de qualidade. O ensino no Brasil tem que ser unificado, personalizado, qualificado, porque nossos jovens vão sair das escolas em condições de disputar empregos que vão fazer a sua família sair da pobreza. Eles capacitados, eles podem fazer. E os nossos empresários vão aproveitar esses jovens, vão valorizar, vão pagar o que é justo. Olha que maravilha que vai ser o nosso país. Então não pode ficar com brincadeira na hora do ensino. Porque isso é divisão de águas. É muito importante. Então, todas as vezes que se tiver reunião entre secretariado do ensino, entre professores, entre as pessoas que falam essa língua, até os próprios alunos, exijam qualidade de ensino. Tudo bem que os professores, infelizmente, hoje não ganham. Os universitários eu acho que ganham o suficiente, mas os do ensino médio não ganham ainda. Mas tudo é uma questão de começo. Se começar a exigir ensino de qualidade, se começar a aula ser de qualidade, se começar tudo, é lógico, é rápido que também o salário do professor vai melhorar, e bastante. Porque um país forte, todo mundo fica forte. Todo mundo. Não podemos enfraquecer o nosso país. Orgulho nacional. Amar nossa terra. Isso aqui é nosso. Outra coisa que eu gostaria de falar é a responsabilidade de quem faz a doação. As pessoas doam as coisas e tem que saber se essa coisa chega mesmo para quem você doou. Isso é muito importante. Muitas vezes, as pessoas, naquela ansiedade de fazer o bem, ela acaba fazendo o mal. Sinto informar. Tem que saber para onde é que foi a sua doação, se a sua doação realmente chegou aonde você quis que chegasse. Porque, infelizmente, com essa onda de tanta tragédia que está acontecendo, o povo brasileiro não pode ignorar de maneira nenhuma que existem pessoas que se aproveitam disso. Então, nós não podemos ser ingênuos. Nós temos que saber, procurar saber de alguma maneira, na hora que você faz a doação, se chegou. E, por exemplo, se você não tem como saber, porque doa para o próximo. Às vezes, a gente faz uma coisa para tão longe e o nosso vizinho está passando uma necessidade tremenda. O próximo. Porque tem coisa que é coisa do governo. Grandes tragédias, o governo ele tem meios de ajudar com mais eficácia, infelizmente, do que nós. Eu sei que a gente tem boa vontade, que a gente se sente tocado, que a gente chora e tudo mais. Mas, às vezes, a gente, numa dessa, fica com cara de bobo, pessoas aproveitando da nossa boa vontade.
essa semana é dedicada à mulher, né? Dia Internacional da Mulher. E eu gostaria de falar uma coisa sobre a Hebe Camargo. Ela é uma mulher, no meu entendimento, maravilhosa. Não é por nada não, assim, de coisas que ela... Eu nem sei o que ela... Se ela faz alguma coisa... Deve fazer, mas não é por isso. É porque a Hebe, ela é uma artista. E é uma artista que ela entende exatamente o que é ser um artista. O artista, ele existe para dar alegria para o povo, para deixar o povo sonhar. É importante isso daí também. Por isso que existe o artista. Então, hoje em dia, tem muitos artistas que não entendem o que é ser artista. E ficam querendo, não honram a palavra artista. Eles vão se apresentar num programa de televisão, ou em outro programa qualquer, com a roupa que eles acabaram de tomar um chopinho ali no botequim. Não respeitam o palco. Não respeitam. O artista, quando ele vai se apresentar para o público, ele tem que ver que ele está levando emoção, alegria. E com essa emoção e essa alegria, o que é que vai fazer? Ele está fazendo um povo ter mais força para lutar. Então, a profissão de artista não é brincadeira. E eu fico muito chateada quando eu vejo os artistas, tanto faz cantor como apresentador de televisão, que não se vestem de acordo para levar o lúdico e a alegria para o povo. Na hora em que você é artista, que você está se apresentando, você tem que respeitar esse público, se vestindo bem, cantando bem, ou apresentando bem, qualidade naquilo que você está fazendo. E a Hebe Camargo, com aquela vestimenta maravilhosa que ela sempre se apresenta, o cabelo bonito, aquelas joias, aqueles sapatos, gente, é dela. Ela trabalhou, ela ganhou. Quando a gente trabalha e ganha o nosso dinheiro, a gente paga os nossos impostos, a gente vive com dignidade, não é vergonha, não tem nada demais você possuir as coisas. É seu, você conseguiu. Feio é quando é roubado. Mas quando você trabalhou, você pagou seus impostos, ainda deu para você comprar, ótimo. E a Hebe, ela é uma pessoa que nos dá a oportunidade de ver as coisas bonitas que tem. Porque o povão gosta de ver. Se a gente não pode ter, tudo bem, mas a gente gosta de ver, é gostoso você ver uma joia bonita, um sapato bonito, um cabelo, uma roupa de grife. Por que a gente não pode ver isso? E os artistas de hoje ficam todos acanhados, não falando, não, é porque eu sou... Que não, você pode ser normal lá na sua casa. Quando você está se apresentando para o público, você é um artista e você tem que agir como tal. Então, eu aqui, dentro da homenagem do Dia Internacional da Mulher, eu não poderia deixar de falar da Hebe Camargo. Agora, dentro desse tema, Dia Internacional da Mulher, eu também tenho que falar daquela mulher que dorme à noite com a sua família e muitas vezes não tem o que comer. Aquela mulher que é obrigada a ver um filho seu dormir com fome. Porque a vida não lhe deixou, por motivos mil, que ela pudesse dar uma vida digna para os seus filhos. Eu, nesse Dia Internacional da Mulher, quero lembrar e quero falar da mulher que não conseguiu, que não deu para ela.
e que ela todo dia levanta com a esperança de que hoje vai dar. Hoje vai dar. Hoje vai dar. Por quê que eu estou aqui falando essas coisas? Porque o nosso governo, ele tem que ter responsabilidade nos seus atos. Porque os atos governamentais estão fazendo muitas mulheres dormir chateada, triste, com o seu coração dilacerado, porque a coisa mais triste que tem no mundo é uma mãe ver um filho dormir com fome. E é então essa mulher, eu também rendo as minhas homenagens pela coragem que ela tem de todo dia acreditar que hoje vai ser melhor. Um Brasil maravilhoso como o nosso, um Brasil, o povo brasileiro é um povo, é o povo que está tudo certinho para dar certo. Tudo certo. Só está faltando mesmo os políticos acordarem. Porque eles também vão ganhar. Porque um país que vira uma potência, todo mundo ganha. E eles vão ganhar sem precisar pegar o que não é deles. Eles vão ganhar bastante e vai ser deles mesmo. Olha que maravilha! Bom, eu espero que o Dia Internacional da Mulher seja de mais alegria e que a vida seja mais feliz para todo mundo. Porque não tem nada que faça a mulher mais feliz do que a sua família progredindo em todos os sentidos. Eu agradeço muito e até uma próxima oportunidade.